Rapaziada, bora lá. Todo jogo deveria ter um modo fácil? É uma pergunta do vídeo do Jogatina Maneira e a gente vai tá dando uma conferida aqui. Quem puder fortalecer no like, eu agradeço demais. Vamos lá, vamos dar uma conferida aqui no vídeo. Bora. Você gosta de jogos difíceis? Sim? Sai do meu canal! Recentemente eu joguei um joguinho chamado Nine Sols e apesar de ter achado E eu não gosto não, tá? Às vezes a galera pensa assim, ah, mas você joga um monte de jogo Souls, né? Que o pessoal chama dos jogos difíceis e por aí vai. Eu nunca falei que eu gosto de jogo difícil, tá? Eu gosto de jogo bom. Se ele é um jogo difícil, aí é um mero acaso, tá? Mas a coisa mais primordial é ter uma gameplay boa. Se ele é difícil ou fácil, aí são outros 500, é um pós, mano. ele uma experiência incrível, ele despertou em mim a vontade de falar sobre um assunto que já fazia um tempo que eu tava querendo tirar do meu peito. Porque apesar de ser o tema mais batido da história do planeta Terra inteiro, dificuldade em jogos é um assunto muito interessante. Eu quero falar um pouco sobre dificuldade no geral, sobre qual que é a minha relação com jogos difíceis e finalmente tocar no assunto mais polêmico do mundinho gamer. Dark Souls. Deveria ter um modo easy? Deveria. Não. Ele disse que deveria? Eu acho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Eu acho que antes da gente entrar em qualquer outro ponto, a gente precisa entender de onde vêm as motivações para fazer com que jogos sejam difíceis. Entender por que existe essa necessidade de criar desafios que precisam. A ideia do Miyazaki ali nos Dark Souls, jogos Souls da vida, não era ser uma parada difícil, não. Era ser uma coisa no limite de se conseguir passar. Entendeu? Ele falou, tem que ser uma coisa que tem um desafio, mas assim, ele teria que conseguir passar também, né? O Miyazaki, ele sempre testou os jogos dele. Se ele não conseguisse passar, ele não aprovava. Precisam ser batidos. Claro, além do fato de que é só legal você conseguir se superar e ultrapassar alguma barreira. Eu acho que é natural do ser humano tirar algum prazer disso. Mas a origem da dificuldade extrema em jogos não é nada bonita na minha opinião. Veja bem, muito tempo atrás, antes de você ter uma caixinha preta na sua sala que conseguia rodar os seus jogos preferidos, a única maneira que as pessoas tinham de aproveitar os seus joguinhos era com os arcades. E arcades, diferente da grande maioria dos videogames hoje em dia, funcionavam com créditos. O que significava que para cada vez que você quisesse tentar passar uma fase no Ghosts and Goblins, você ia precisar colocar uma fichinha dentro da sua máquina de arcade. Esse Ghosts and Goblins aí de fliperama era difícil demais, filho. Você tá por fora, galera. Era tipo assim, é a mina de dinheiro pro cara que tinha isso aí. Mina de dinheiro. Eu não sei se você tinha uma máquina de arcade, mas assim, em algum barzinho, alguma coisa perto da sua casa, deveria ter naquela época. E se você morresse, tinha que começar tudo de novo com uma nova fichinha. E cada uma dessas fichinhas custava um dinheirinho. É quase como se fosse a microtransação da sua época. Mas ao invés de pagar dinheiro para você avançar o tempo e conseguir abrir um pacotinho no Pokémon TCG Pocket, você só comprava uma moedinha diferentona. Então, se um jogo fosse muito difícil de passar, as pessoas iam falhar mais constantemente. E com isso, elas precisariam comprar mais e mais fichas para tentar seguir em frente. E, quiçá, tentar finalizar essa porcaria desse jogo do navio. Porcaria mesmo. Não existisse um nível de desafio e dificuldade desde sempre nas máquinas de arcade. Mas esse sistema que funcionava completamente em volta de fichas influenciou em muito o nível dessa dificuldade. Os jogos pararam de ser pensados com a intenção de serem divertidos e desafiadores. Agora o objetivo era ser punitivo. Eles queriam só te derrotar dinheiro, e fazer né? mais do seu dinheirinho. Claro que nós evoluímos dessa época e hoje em dia as máquinas de arcade estão basicamente extintas. Mas esse sentimento de sofrer imensamente para passar as fases de um joguinho infectou a cabeça de uma geração inteira de jogadores. E a gente vê o impacto disso até hoje. Ficou meio dramática demais essa parte aqui, né, rapaz? Eu só quis dizer que as pessoas desenvolveram um apreço por jogos mais difíceis, tá? Foi só isso. Seguindo, agora as fichas não eram mais necessárias para você avançar nos joguinhos e, portanto, o desafio em si só tinha uma recompensa. O certificado de que você é muito bom naquele joguinho. Porque assim, não sejamos ingênuos. Você ser bom em um jogo, meio que é só isso mesmo. Tipo, é só isso mesmo. É muito legal que você consegue terminar Lies of P sem tomar nenhum dano. Que você consegue até o final de... O cara terminar Lies of P sem tomar nenhum dano é brabo demais, hein, cê é louco. 20 minutos Acho que o Zerão que tava tentando uma vez, né? Que em 40 segundos você vai do chão até o espaço dentro de uma porra de um pote. E assim, tem muito valor em você ser muito bom em alguma coisa. Não é à toa que tem toda uma cena de pessoas que fazem speedrun, por exemplo. É muito legal. É o problema que o speedrun, essa cena do speedrun, tipo, pro BR, que não vale muita coisa não. Mas lá na gringa tem um valor muito maior, saca? Os caras entendem mais o estilo das categorias. Tem caras que até vão em eventos e recebem pra fazer
a speedrun lá e por aí vai. Mas aqui no BR, mano, você tira o seu cavalinho da chuva que dificilmente você ganha alguma coisa. Ver alguém habilidoso vencendo desafios que para pessoas normais pode parecer intransponível. Mas isso também não te torna um deus superior melhor do que todos os outros seres humanos do planeta Terra. O que faz isso é você ter um canal de YouTube e saber editar vídeo. Quer ver? Olha só eu fazendo nascer um pintinho na minha mão só com força de vontade. Incrível! E eu acho que muito da discussão sobre dificuldade nos jogos... Cara, esse negócio que ele falou aí, não, o que importa é você saber editar vídeo ali e tal, e fazer maneira, exatamente. Existe uma mentalidade numa galera que às vezes tá começando um canal de games que ele fala, eu sou muito bom, então o bagulho... Não vai. Não adianta você ser bom ou se as pessoas não gostarem de você, tá? E, tipo assim, os caras não curtir o seu estilo do seu conteúdo, você pode ser o melhor jogador do mundo que não vai crescer seu canal, você não vai ser nenhum fenômeno, entendeu? Tem caras que não jogam nada, mas ele faz uma edição tão boa, tá ligado? Ele tem um entretenimento tão foda com games que ele explode, mano. Jogos vêm desse tipo de pensamento. E que eu sinto que é um pensamento espalhado por uma minoria muito vocal. Essa minoria do Get Good, que ficou muito popular com jogos como Dark Souls. É aquele cara que diz que se você não consegue jogar um jogo difícil, ele não é pra você. Que você deve ficar lá, jogando Animal Crossing. E vocês sabem de que eu tô falando, tá? Todo mundo que joga videogame conhece um maluco desses. Mas assim, nem tudo nessa vida precisa ser difícil. Tem alguma... Mas eu falo um pouco isso, tá ligado? Eu falo assim, se é muito difícil, talvez não é pra mim. Eu não acho que esse argumento seja errado. Tá ligado? Tipo assim, eu queria, sei lá, mano, ser piloto de Fórmula 1. Mas eu não consigo, não é pra mim. Então por que o videogame tem que ser diferente? Todos os jogos têm que ser feitos pra mim. Eu quero que faça um FIFA que tem que ser feito do estilo que eu sei jogar FIFA. Pra mim começar a fazer live de FIFA. Não é correto, tá ligado? Umas coisas que são sim difíceis, mas existem várias maneiras de você fazer elas mais facilmente. Tipo, aprender a programar em Python. Tá começando a imersão de dados com Python na Alura, a patrocinadora do vídeo de hoje. Só passar aqui da propaganda. É que ele volta. Mas William, eu não tô entendendo. O que é um jogo difícil, afinal de contas? Pra variar a dificuldade de um jogo, como em toda Eu entendo que o jogo difícil é aquele que você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você já entendeu as mecânicas, mas por algum defeito de jogabilidade, sabe? Ou por roubalheira dos inimigos mesmo. Talvez o cara coloque um inimigo muito esponja de dano, por um exemplo, que te mata com um hit. Você não consegue passar, mesmo entendendo todas as mecânicas. Às vezes você decorou todo o moveset de um boss em um jogo, só que ele tem tanto HP que uma hora você acaba falhando e ele te acerta e te mata. Porcaria de vídeo de opinião que eu faço aqui nesse canal vai variar sim. Ou tipo assim, por exemplo, pega o Ninja Gaiden do Nintendinho, lá na época, tipo, Ninja Gaiden 1, o primeirão, sem ser o 2 é meu favorito, né, dos clássicos do NES. Mas o primeirão, na última fase, eles colocavam um inimigo, que é tipo, o pessoal chamava ele de padrinho, tá ligado? Ficava no canto da tela, bem no cantinho da tela assim, ó. E quando você ia pular, ele jogava uma cruz em você assim, você caía no buraco e morria. Tá certo que voltava ali sempre, independente de qualquer coisa, você voltava nessa fase. Só que toda hora que você tentava passar por ele pra chegar no chefão, ele jogava essa parada. Só que você não enxerga ele até que você pule. Então, tipo assim, às vezes você tinha que pular e conseguir acertar a cruzinha dele no ar e passar. Mano, é uma parte terrível, tá? É uma parte muito cabulosa. Quem jogou Ninja Gaiden na época lembra na hora de que parte que eu tô falando, tá? De pessoa pra pessoa. A única coisa que eu posso fazer aqui é falar qual que é o meu ponto de vista em relação à dificuldade de um jogo. Você pode concordar, pode discordar. A verdade é que isso não importa. A minha visão é só minha e se você achar ruim, sei lá, mano, o problema é teu, vai procurar um psicólogo. Eu acho que a dificuldade, que o desafio de um jogo é dividido por uma única linha. É uma linha que separa dois sentimentos: diversão e frustração. Enquanto o seu jogo tá abaixo dessa linha ou até mesmo em contato com ela, porra, tá tudo show de bola. Mas quando o seu jogo começa a ultrapassar, aí muito além dessa linha, é quando as coisas começam a desandar. E tem várias coisas pra mim que podem fazer um jogo dar uma bela cruzada de linha. Porque veja bem, eu gosto de me sentir desafiado. Eu gosto de aos poucos ver que eu tô evoluindo em um desafio, melhorando pouco a pouco e chegando cada vez mais próximo de vencê-lo. Mas eu preciso que isso seja feito de uma maneira inteligente. Em Dark Souls, os inimigos são muito difíceis. E beleza, eu tô na diversão, mas tem uma área onde os inimigos não morrem mais. Você precisa derrotar um tio específico que fica revivendo eles. Beleza, show! Eu ainda tô me divertindo. A mecânica é muito legal. Tá bom, mas nesse lugar agora tá muito escuro e você não consegue mais enxergar nada. Vamos lá, a tumba do gigante aí onde ele chegou.
E eu cometi esse erro aí, de ir nessa área sem ter luz pra passar. Mano, realmente é a frustração. E com certeza é o que ele tá falando aí, que vai ser a frustração. Realmente é frustrante, mano. Que vem aquela maldita caveira que aparece do nada, te arrebenta, ou você cai no buraco, é lotado de buraco. Aquelas pedrinhas que tá no chão não ilumina bosta nenhuma. Se não tiver aquele candelabro ou o chapéu do Soler, meu irmão, é um nojo. Ok. Tô começando a chegar perto da linha da frustração, mas ainda tá de boa. Assim, e nesse lugar tem uns poços sem fundo que se você cair, você morre na hora. Nesse lugar aqui, tá? Com os Esse caveirão maldito aí. E é onde você não consegue ver nada. Eu sei que é meio difícil de explicar o sentimento de quando um jogo fica difícil demais pra você. Mas pra mim é simples Olha o Ninja Gaiden 1 aí, meu irmão. Só falar dele, olha ele aí. como... Eu não tô mais me divertindo com isso. Eu lembro que essa, inclusive... Mas o Ninja Gaiden 1, embora ele seja frustrante e tal, ele é frustrante mesmo. Os caras te roubam o tempo inteiro. Mas ele é um jogo curtíssimo. Então, naquela época, os caras faziam o bagulho ser difícil dessa maneira e roubado, porque ele é um jogo curtíssimo, irmão. Pesquisa aí, Speedrun Ninja Gaiden NES. Cara, o negócio é coisa de 10 minutos. 10 minutos pra zerar. Eu, que não manjo muito, tá ligado? Não sou nenhum profissional de speedrun. É 20 minutos pra zerar, irmão. 20 minutos. Então, o jogo é muito curto, saca? Por isso que é uma roubalheira danada. É uma rixa muito grande que eu sempre tive com a galera que ama Souls. Porque a grande diversão, o grande sentimento que era vendido pra mim, era o êxtase de derrotar aquele chefão muito difícil depois de horas tentando, aprendendo padrões e decorando ataques. Só que pra mim, se esses momentos começam a parecer um trabalho full time mais do que o meu momento de lazer, essa diversão nunca acontecia. E quando eu conseguia finalmente derrotar um chefão muito difícil, o sentimento era muito mais de alívio do que de êxtase. Ainda era um sentimento menor do que a raiva que eu passei lutando durante horas contra o mesmo bicho? Sim, mas não era um sentimento que compensava muito. Eu já tava aqui, na minha linha de diversão e frustração. E infelizmente, tudo que eu falei aqui foi escrito em pedra e não pode ser mudado. Não existe maneira de contornar um problema sério como um jogo ser difícil demais pra alguém. Tipo, se você quer jogar Cuphead, o único jeito é você ficar bom nele. Ele ser um Cuphead jogo... exige decoreba, irmão. Não adianta. A primeira vez você vai apanhar muito Se você mesmo. não consegue fazer isso, infelizmente, você deve ser privado dessa experiência. Se você conhece alguém que fala esse tipo de coisa, tá na hora de desconhecer. Bloqueia, deleta do zap, joga um molotov na casa dele. Existem vários métodos bons pra você parar de falar com gente imbecil nesse nível. O que me incomoda nesse discurso de esse jogo não é pra você se você acha ele difícil demais, é que as pessoas acham que é obrigatório você gostar de um jogo difícil só pela dificuldade. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Dark Souls. Se eu gostar muito da ambientação de Dark Souls, eu Não tem posso problema jogar só por nenhum. isso. Se eu amar a forma como a From conta suas histórias, foda-se. Eu preciso gostar dessa merda desse jogo só pelo desafio pra ter o direito de jogar ele? E é aí que esse Absolutamente argumento não. Buda me perde. Além de que assim, vamos ser sinceros, adicionar uma opção de dificuldade em qualquer que seja o jogo não muda em nada a experiência pra quem ainda quer um desafio. Tudo que isso faz é deixar os jogos mais acessíveis. E quando eu falo de acessibilidade, tem muita gente burra que não entende o que essa palavra significa. Eu não tô falando só de ter um modo mais fácil para quando alguém tem alguma deficiência motora ou qualquer tipo de condição que dificulte jogar jogos. Eu tô falando de acessibilidade no sentido de fazer com que qualquer um consiga jogar qualquer jogo. E ainda por cima, existem diversas maneiras de você atingir essa acessibilidade. Você pode só fazer o mais básico e já conhecido, modo fácil, normal e difícil. É uma opção que eu acho que ainda funciona. Tudo que precisaria para ela ficar mais perfeita seria um pouquinho mais de transparência sobre quais que são as mudanças de um nível para o outro. Isso aí é interessante, né? Explicar realmente o que aquele nível muda, né? Poucos jogos fazem isso, Mas mano. meter um texto idiota do tipo, ai, essa dificuldade é pros veteranos que gostam de um combate desafiador e... Coloca o que muda na porra do nível. Os inimigos vão dar mais dano, você vai dar menos dano, você perde menos recursos quando morre, eu não sei. Só deixa isso mais explícito. E outra coisa que eu acho que mataria de vez essa implicância das pessoas é colocar algum texto em algum lugar dizendo que essa é a dificuldade que os desenvolvedores recomendam. Porque esse é um dos maiores argumentos de quem defende que os jogos não deveriam ter modos de dificuldade. Ai, mas você tem que respeitar a decisão criativa do desenvolvedor. Essa é a visão dele. E beleza, eu concordo com isso. Mas você não tá tirando a visão do desenvolvedor do jogo. Você tá só adicionando. Na verdade, está assim, cara. Se tratando de jogos do Miyazaki, está assim, porque ele quer um jogo que seja igual para todos. Essa é a visão dele. Ele quer que todos joguem da mesma maneira. Então, a gente estaria, sim, tirando a visão do criador se eu coloco uma versão mais fácil. Ah, mas se vier, Victor, um Dark Souls que tem modo isso, você vai deixar de jogar? É claro que não.
Porque eu gosto do jogo, eu vou jogar no modo normal, do jeito que ele veio ali, se ele é o modo padrão do jogo. Então os jogos Souls, ele tem um modo padrão do jogo. Se ele tá no modo padrão, que é o desenvolvedor, a gente vai jogar nele, tá ligado? Eu não vou deixar de jogar. Porém, nos jogos mais antigos ali, é aquele negócio. A visão dele é que fosse uma coisa só. Pelo menos é o que eu penso, tá? Adicionando mais opções. E um textinho dizendo se você quiser a experiência real desse jogo e que os desenvolvedores acham ideal, joga Sifu no hard. Pronto. Isso é tudo que bastaria. Mas essa não é a única forma de deixar o seu jogo mais acessível em questão de dificuldade. Um tipo de customização que vem crescendo muito no meu coraçãozinho é a dificuldade modular. Nesse modelo, os desenvolvedores quebram vários aspectos dos jogos em pequenos módulos. E então eles deixam que o jogador decida por si só qual que é o nível de dificuldade que ele quer para cada um deles. Por exemplo, vamos supor que The Surge tivesse um modo de dificuldade modular. Os desenvolvedores poderiam dar o controle de vários dos elementos na mão do jogador, ao invés de um simples modo fácil, normal e difícil. Poderia ter um slider para... Cara, eu não me importo. Uma coisa disso aí que eu faria, por exemplo, se tem... Eu vou colocar os inimigos, tá ligado? 3 vezes mais força do que eles têm, né? Qualquer jogo de aventura, jogo que tem XP, tá? Eu vou colocar eles com 3 vezes mais força do que ele tem, mas eu tenho que ter a recompensa, né? É legal o negócio ser difícil, mas tem que ter a recompensa. Não adianta eu pegar e matar os inimigos que são fodões lá e a recompensa ser a mesma do normal. Eu vou jogar no normal, entendeu? Não tem lógica, mano. Os caras têm que aumentar a recompensa. Para decidir quanto de dano os inimigos dão. Um slider para você customizar a sua janela de parry. Um slider para você controlar qual que é a chance de cair itens raros. O céu é o limite. E existem jogos que já fazem isso das mais diversas maneiras. Em Sea of Stars, algumas relíquias te dão efeitos como curar todo o seu grupo depois das batalhas. E isso é sim uma opção de acessibilidade. A diferença é que ela está inserida num item, ao invés de ser só uma coisa que você muda em um menu, por exemplo. E é um item que você precisa achar no jogo e equipar se você quiser. E eu gosto muito dessa implementação, porque ela faz o jogador jogar o jogo antes de decidir se o nível de dificuldade dele tá alto demais pro seu gosto. Outro exemplo é de alguns jogos como Bastion, onde você pode habilitar algumas opções que deixam o jogo mais difícil em troca de algum tipo de recompensa. Porque aqui vem outro ponto, modos de acessibilidade não existem só para deixar os jogos mais fáceis. A ideia é fazer com que cada um consiga customizar a sua experiência. Então se você for jogar um jogo difícil, e ele ainda parecer fácil demais para você, pro player, não seria bacana ter uma opção para deixar ele mais desafiador ainda? E se isso seria bacana para você? Seria bacana pra mim, por exemplo, assim, colocar o Sekiro no modo mais difícil. Mas tem que ter a recompensa. Não na questão do New Game Plus e tal, mano. Porque daí chega um limite que você já chegou no ápice, né? Você não cresce mais e os inimigos vão crescer. Os inimigos continuam subindo de nível, aí é foda. Pra quem quer jogar mais fácil, isso não é uma boa opção. Colocar opções de dificuldade em jogos não deveria ser esse tabu tão grande, na minha opinião. Eu realmente não consigo entender por que diabos as pessoas veem um problema tão grande com isso. Pra falar a verdade, eu só consigo ver uma razão. E essa razão foi trazida à tona pra mim, enquanto eu jogava Nine Sols. Eu não vou me aprofundar muito no que é Nine Sols, porque em breve eu vou soltar um vídeo falando só sobre ele. Mas resumindo, Nine Sols é um Metroidvania com um foco muito grande no seu combate. E o seu objetivo principal no jogo é derrotar 9 chefes. Os 9 Souls. A parada é que esse jogo é extremamente difícil, e não é só isso, mas os chefes têm um pico de dificuldade muito absurdo. Mesmo assim eu fui avançando, vencendo aos poucos os desafios, e por uma boa parte da minha jornada eu tava constantemente abaixo da linha de frustração. Me divertindo pra cacete. Até que eu cheguei nessa desgraçada. Eu fiquei umas 4 horas tentando derrotar essa porra de chefe. Cada tentativa de matar ela deveria demorar coisa de uns 5 minutos. Então, fazendo uma conta rápida, devem ter sido mais ou menos umas 48 tentativas jogando pra baixo. E depois da minha segunda hora tentando derrotar a Lady Ethereal, eu já tava bem acima da minha linha de frustração. Mas dessa vez, diferente de todos os outros chefes difíceis de outros jogos que já cruzaram o meu caminho, quando eu derrotei ela, eu senti aquele êxtase que me era vendido com Dark Souls. Eu finalmente ultrapassei o meu sentimento de alívio e fui recompensado com a satisfação de ter matado essa maldita. Porque veja bem, em outros jogos difíceis, quando eu venci um chefe que estava me deixando muito frustrado, toda essa frustração que estava sendo acumulada durante horas de jogatina não era automaticamente convertida em alegria quando eu matava o filho da puta. Mas dessa vez, por algum motivo, esse sentimento veio. E daí, eu me peguei pensando, será que se esse chefe fosse mais fácil, eu ainda ia sentir essa mesma satisfação? E se não, será que eu ainda gostaria tanto desse jogo? Porque isso
já tinha me acontecido outras vezes. Quando eu joguei Hollow Knight, eu lembro de ter várias coisas relacionadas à sua dificuldade que eu odiei à primeira vista, mas que eram tão fundamentais pro jogo que eu sinto que sem elas, ele nem seria mais Hollow Knight? Então se ele fosse menos punitivo, eu provavelmente gostaria menos dele? Em God of War 2018 eu joguei o jogo todo no hard, porque eu gosto do desafio que essa franquia apresenta nesse nível de dificuldade. Mas quando eu cheguei na Sigrun, a líder das Valkyrias, eu simplesmente coloquei o jogo no fácil e falei: foda-se essa merda! Eu me poupei horas de frustração pra seguir com a história. A Sigrun, ela é cabulosa, mano. Primeira vez, todo mundo apanha muito, mano. Não tem como o cara falar, não, eu cheguei ali e bati. É mentira. O cara, não, tipo assim, sabe? É cabuloso. Você entra nos vídeos desses e fala, não, aqui o negócio é difícil. Ah, matei na terceira tentativa. Não matou, cara. A Sigrun, principalmente no Very Hard, que é muito mais difícil que o Hard, exige muito treino, muito conhecimento. Você tem que conhecer os golpes todos, mano, pra você passar. Porque, tipo assim, geralmente ela vai te matar em 2 hits, mesmo você com uma build boa, né? A primeira vez que você tá jogando. Como que você fala que você chegou e passou ali, você já sabia os golpes que ele ia fazer? Não existe, tá ligado? É mentira. Eu só acredito se o cara tava ao vivo lá na época que lançou. Não tem condição, não. Mas ao mesmo E não tem problema nenhum, tá ligado? O cara diminuir, ele achou que assim, se tá bom pra ele assim, tá ótimo, mano. Nisso, mais eu volto na questão da acessibilidade e da customização da sua experiência. No final do dia, eu escolhi diminuir a dificuldade. Se a experiência foi pior ou melhor, tudo isso vai depender de mim. Mas eu acho que a opção ainda deveria existir. Talvez uma limitação, como muitos jogos têm, poderia ser interessante nesse caso. Se você mudar a dificuldade durante o jogo, você não pode mais voltar atrás, por exemplo. Esse tipo de decisão poderia influenciar mais as pessoas a se esforçarem mais para vencer um desafio, antes de só ir lá e mudar a dificuldade. Eu inclusive vi mais tarde que o Nine Sols tinha uma opção de diminuir a dificuldade, e eu provavelmente usaria ela se eu tivesse descoberto antes de derrotar a Lady Ethereal. Até porque eu acabei mudando pro modo mais fácil no último chefe. Foda-se essa merda aqui, eu tenho mais coisa pra fazer da vida. Aliás, esse é um outro ponto da acessibilidade que é importante levar em consideração. Me usando de exemplo. Eu sei que eu posso derrotar qualquer chefe de qualquer jogo, e não é porque eu sou um bom jogador de videogame, mas com tempo e prática suficiente, eu sei que eu conseguiria. Mas porra, se pra isso eu preciso... Então, isso aí é muito verdade, mano. Eu não concordo com tudo que ele falou no vídeo. Por exemplo, no Dark Souls eu não acharia que era interessante colocar esse modo easy, não, entendeu? Porque o negócio foi feito pra jogar naquele padrão. Mas essa parada aí que ele falou de abaixar um nível quando tá alto, assim, você vê que tem um nível, é do ser humano, cara. Não adianta você falar, ah, eu não faria isso nunca. É mentira. É do ser humano, seu cérebro, mano. Você vai estar cansado ali jogando e fala, mano, eu sei que eu passo essa parada. Você vai saber que você passa aquilo. Fala, meu, você tá se provando pra quem? Você tá sozinho no seu quarto, na sua sala, jogando, 3 da manhã, já querendo ir dormir, mas querendo matar aquele boss. Aí tem um nível lá que abaixa um pouco a dificuldade dele. O cara usa, não adianta. Nem que ele vá depois querer passar, entendeu? No nível mais difícil, treinar mais, mas ele acaba baixando. É do ser humano, velho. É normal o cara fazer isso. Ficar 10, 15 horas no mesmo chefe, eu prefiro só desistir ou baixar. E muitas vezes o cara faz isso porque eu quero saber o que vem depois. Já teve jogos que eu tava jogando, que depois eu zerei até no mais difícil. Porém, na primeira vez estava ali, sei lá, normal. Eu quero ver o que vem depois disso aqui. Vamos colocar no easy, depois a gente vai jogar de novo. A gente vai jogar no hard, very hard, se a gente gostar do jogo. E a gente vai aprender a jogar de verdade. Mas a gente quer saber o que vem depois. Isso é do ser humano, mano. Não adianta falar que eu não faria isso jamais, que é mentira, mano. Cada uma dessas tentativas, a história é outra. Mas eu me conheço. E eu duvido muito que eu ia estar me divertindo. E se você quer seguir esse caminho, show de bola. Mas eu não quero ser obrigado a isso. Em 15 horas de prática para derrotar um chefão, eu poderia ter jogado e zerado 2 outros jogos. E eu preferia muito mais estar fazendo isso. E o último ponto negativo para falar da falta de modos de dificuldade nos jogos é, bom, é a coisa que as pessoas que são contra esses modos mais querem. Porque esse tipo de falta de acessibilidade afasta muitos jogadores. Eu quase não joguei Nine Sols justamente pela fama que ele tem de ser extremamente difícil. Eu já ouvi muita gente falando que eu ia adorar Elden Ring, mas jogos da From me afastam pela sua dificuldade que eu, particularmente, não gosto. Eu acho Sekiro extremamente estiloso e eu sempre fico com uma pulguinha atrás da orelha de experimentar. Mas ele é conhecido não só por ser difícil, mas por ser um dos jogos mais difíceis da empresa que costuma fazer os jogos mais difíceis do mercado. Um jogo ser muito difícil e não ter modos de dificuldade pode privar as pessoas de terem experiências incríveis. E eu não sei vocês, mas eu acho isso paia demais. Eu diria até que é
paioso. Felizmente eu sinto que cada vez mais os desenvolvedores estão ouvindo os jogadores, porque modos de dificuldade e ferramentas de acessibilidade parecem estar se tornando mais comuns nos jogos recentes. Mas eu sinto que o prego no caixão desse assunto só vai vir mesmo quando algum jogo da From Software vier com um modo fácil. E sim, o mundo aberto do Elden Ring é meio que a maneira da From Software de colocar um modo fácil nos seus jogos. Ou sei lá, jogar de mago, como muita gente fala. Mas se saísse um... E eu discordo desse bagulho do mago demais, mano. Tá ligado? Tipo, parece que muitas das pessoas que comentam sobre isso em vídeos relacionados a mago, tipo, quando os caras zoavam, Alan Zoc é mago, de mago é fácil. Cara, se o cara não souber jogar com mago, ele leva um cacete com o mago. Porque o mago exige um conhecimento também. O tempo de conjurar as magias, o mago, ele não aguenta um tapa. Né? Entra lá na profundeza 5 do Elden Ring com o mago lá pra você ver o que acontece. Um hit você tá morto, irmão. O negócio tá absurdo. Eu tava jogando, inclusive, há algumas horas atrás, eu fui jogar com a feiticeira lá, a reclusa. Mano, tá muito difícil, cara, pra você conseguir passar. Porque você vai conjurar uma magia errada, você morre, mano. Os caras descem o cacete, velho. Dark Souls 4, Bloodborne 2, com um literal modo fácil, eu acho que isso, finalmente, encerraria a discussão. É, como eu falei, se tivesse um Bloodborne 2 modo easy, Dark Souls 4 modo easy, eu gostaria, eu acho que não seria interessante. Mas se vier com esse modo easy, eu vou deixar de jogar? Jamais, filho. Jamais. Jamais vou ficar de choradeira na internet. Agora tem modo easy, eu não vou jogar. Não, jogaria do mesmo jeito porque eu curto a parada, o jogo desse estilo. Né? O estilo de combate, o estilo das builds, o jeito que o mundo do pessoal da From Software ali é feito, eu curto. Então, independente se vai ter easy, very easy, ultra easy, modo imortal, eu ia jogar do mesmo jeito. E ponto final, mano. Claro que iam ter os mesmos insuportáveis de sempre reclamando, mas isso sempre vai existir. Ia ter os caras reclamando, só que, por exemplo, eu não concordo que deveria ter, mas eu não ia ficar fazendo textão na internet, agora acabaram com o jogo, mano. E no vídeo dos outros lá falar, ó, tá jogando, agora tem modo easy. Isso aí jamais eu faria, mano. Entendeu? Tem vários jogos que, por exemplo, que eu zerei, Very Hard, o Diablo 4, God mesmo que ele mencionou, todas as Valkyries no hit. Cara, eu jamais vou ir num vídeo de um cara que tá jogando no easy e menosprezar o cara. Isso aí é muito idiota, tá ligado? Porque se você zerou no Very Hard também, matou os bichos sem levar um hit, o problema é seu, grande bosta, mano. Entendeu? A gente fez pra gente, não pro, tipo assim, pra se aparecer, pra ser melhor que os outros. O foda é que às vezes você comenta assim, ah, eu manjo desse jogo, cara, já zerei trocentas vezes, tal. Os caras entendem que você tá querendo ser superior. Inclusive, teve um último vídeo, que acho que eram 17 jogos, né, lá que o cara falava que era difícil. Eu falei, pô, mas eu platinei a maioria deles, alguns até fica até mais fácil depois. Os caras já subentendem a parada que você tá falando que você é melhor, que você é fodão. Cara, não, eu não quero ser bom, nem nada disso. Eu só tô falando o que eu fiz, mano. E não quer dizer que eu seja melhor que o cara que jogou no Easy, não. Isso não tem nada a ver, entendeu? São coisas diferentes. Você só tá comentando o que você fez às vezes e as pessoas entendem errado, saca? Se eu falar, eu matei o Coruja sem levar dano, que tem lá no canal principal, lá, o Coruja Irata, lá no Guia de Platina, sem levar dano, primeira tentativa. Tem, mas eu treinei muito para aquilo. Obviamente, uma pessoa que não treinou, ela não vai fazer. E tá tudo certo, irmão. Não tem problema com isso, entendeu? Rebalanceamento de chefes em jogos Souls-like. E a ironia de tudo isso é que são as mesmas pessoas que usam como desculpa aquele negócio de ai, não pode mexer na dificuldade, porque a intenção do dev era que o jogo fosse difícil. Mas quando a intenção do dev é deixar o jogo mais fácil... Essa não é a intenção do Miyazaki, pesquisem pra você ver. Procure as intenções de Miyazaki com o primeiro jogo dele. Não é isso que seja difícil, ele queria uma coisa justa, mano. Pra todo mundo? Aí a lógica é jogada pela janela. Modos de dificuldade são importantes, acessibilidade é importante. E eu ainda acho que a adição de qualquer uma dessas coisas em qualquer jogo vai sempre trazer só pontos positivos. E se você é contra... bom, você pode continuar zerando Dark Souls em 20 minutos no seu quarto sozinho, porque ninguém te ama. Deve estar valendo bem a pena pra você. Muito obrigado por assistir o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve, faz todas as coisas do YouTube. Não esquece de assistir os outros vídeos que eu faço aqui. Não esquece de me seguir em rede social, essa porra toda. E não se esquece também de dar uma olhadinha na nossa campanha do Apoia-se, de dar uma olhadinha nos membros do YouTube, porque o seu nome pode aparecer aqui do ladinho, além de você apoiar de forma mais direta esse projetinho maravilhoso a continuar acontecendo. E você gosta de jogos difíceis? Você acha que todo jogo deveria ter um modo fácil, como eu falei aqui? Ou você é esse rapaz que tá no teu quarto, sozinho, sem amor nenhum? Não quero falar nada. Talvez você devesse melhorar. E no próximo vídeo a gente se conversa. Tchau, adeus!
Cara, da hora o vídeo dele. Gostei, achei bem feito, uma boa edição, né, mano? Você vê que ele fez o chroma key ali, ele fica sentado, parado ali, ele vai mudando as posições, legal tal. Não concordo com tudo, tá, do que ele falou. Algumas coisinhas até, tipo, deu a impressão, assim, que ele rebaixou, tipo, o cara do final fazendo a speedrun. Eu não faço speedrun do Dark Souls, nem me atrevo, pô, mas você colocar o cara, sei lá, tipo, diminuir ele no final. Não sei se foi essa a intenção dele também, talvez eu tenha entendido errado, diminuir o cara ali por conta dele zerar o bagulho em 20 minutos, tá ligado? Mas é isso, vídeo maneiro, mano, curti, né? Não tem como a gente concordar em tudo. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima. É nóis.